Quando estou só, sentindo-me cansada, preocupações perturbam o meu coração. Então me acalmo, espero em silêncio Jesus chegar e sentar-se junto a mim. Neste momento tudo se transforma. Me sinto forte ao lado dessa luz. É tanto amor, consolo e esperança. Então me rendo nos braços de Jesus. Ele me leva sobre as montanhas, me faz andar sobre mares, tempestades. Estou seguro, não vou mais desistir. Jesus me ama mais do que eu posso ser. Quando estou só, sentindo-me cansada, preocupações perturbam o meu coração. Então me acalmo, espero em silêncio Jesus chegar e sentar-se junto a mim. Neste momento tudo se transforma. Me sinto forte ao lado dessa luz. É tanto amor, consolo e esperança. Então me rendo nos braços de Jesus. Ele me leva sobre as montanhas, me faz andar sobre mares, tempestades. Estou seguro, não vou mais desistir. Jesus me ama mais do que eu posso ser. Jesus me ama mais do que eu posso ser. Então, nesse instante, estamos agradecendo muito ao Pai Celeste por nos dar essa oportunidade de estarmos juntos em mais esse domingo. Nós que estamos cada um nos nossos lares, mas com certeza nos sentindo tão próximos, e isso é muito bom. Então, agradecemos aos nossos anjos guardiões, agradecemos a toda a espiritualidade responsável por esse trabalho, agradecemos de coração por nessa noite podermos aprender mais um pouco. E desde já, todos nós vamos envolvendo o nosso irmão Porto com muito carinho, com muito amor, para que ele receba todas as inspirações dessa noite, para mais uma vez aprendermos juntos. E assim, nessa conexão, agradecemos a Maria de Nazaré, nossa mãe querida, pela sua missão bendita e por abarcar toda a humanidade no seu coração. E ela nos leva até Jesus e nós te agradecemos, Mestre, pois é em teu nome que estamos reunidos nessa noite e pedimos, Mestre, seja conosco. E assim, Mestre, nós te pedimos que nos leve até o Pai
E assim, diante de Deus, te agradecemos, Senhor, por mais esse dia, por mais essa encarnação e por mais essa noite de reflexão sobre os ensinamentos do nosso amado Mestre Jesus. E assim, com muita gratidão, nós te louvamos através da prece. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoai, Pai, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, e livra-nos de todo mal. Pois é vosso reino, o poder e a glória para todos sempre. Graças a Deus e graças a Jesus. Obrigado, Mar. Nada. Nós colocamos também hoje, né, Lu? Nosso programa vai terminar às 8h20. Então, quem queira fazer perguntas, façam antes, durante a nossa apresentação. Lembrando para quem está assistindo agora e para quem vai assistir depois, já que o programa vai ser gravado, nós não temos a ideia aqui de sermos uma preleção, muito menos o evangelho. Tá? Então, nós não temos essa conotação, né? Temos um programa aqui mais reflexivo, mais divertido, mais leve, onde todos aqui possam conversar e participar. Tudo bem? Perfeito. Tem algum recado, Lu? Lu, nenhum recado. Eu só quero dar as boas-vindas para o Porto, agradecer por ele estar nos presenteando mais uma vez, né, com Refletindo com Jesus, e assim, abençoar muito para que a espiritualidade nos ilumine, principalmente a você, Porto. Seja bem-vindo. Bem-vindo, nosso amigo. O programa é todo seu, José Porto. Muito obrigado pela oportunidade, mais uma vez. Eu que agradeço, né, esse carinho de todos. E que possamos refletir com muita sabedoria, muita lucidez, e que possamos atingir o objetivo de todos nós. Aprender um pouco mais com o nosso grande mestre, para que as nossas vidas sejam realmente abundantes de alegria, de paz, de tranquilidade e de amor. Estão me ouvindo bem? Tranquilo? Sim. Quanta luz. Essa música aí, quando a Lourdinha me enviou durante a semana, eu falei, Lourdinha, você é iluminada. Quanta luz esse mestre trouxe ao nosso planeta Terra. Quanta luz, né? Há 2021 anos. Ele veio pessoalmente nos mostrar o quê? O caminho para o reino dos céus. Quem não quer ir para o céu, para o paraíso? Todos nós. E há um caminho, há uma direção, há diretrizes seguras para que isso ocorra. Ele veio também dar sentido à vida para toda criatura matriculada nesta escola chamada Terra. Ele veio também demonstrar e provar que a morte não existe. A morte é um passaporte para uma dimensão diferente. E que há um grande plano do Criador, um grande plano do nosso Pai Criador, para elevar as criaturas simples e ignorantes, que somos todos nós, nesse planeta ainda de provas e expiações, um planeta ainda primitivo, nos elevando à condição de avatares espirituais. Acreditem, todos nós seremos felizes eternamente um dia. Esse dia será mais próximo para uns ou para outros. E o que nos garante essa proximidade ou distanciamento?
a profundidade como nós enxergamos esses ensinamentos e a praticamos. E ele nos garante a possibilidade dessa realidade. E quando ele disse o seguinte: vós podeis fazer tudo o que eu faço e ainda muito mais. Ele abre uma possibilidade que sejamos ainda maiores do que ele. Percebam a enormidade do nosso desafio. Como ser maior do que o próprio Cristo? Sabemos que o nosso Cristo é um Cristo planetário, é o nosso governador espiritual da Terra. E há outros Cristos, Cristos de sistemas solares, Cristos galácticos. Mahatma Gandhi, eu acredito que todos já ouviram falar, aquele indiano pequenininho que libertou 800 milhões de pessoas, de indianos e paquistaneses, sem disparar uma única bala e sem derramar uma única gota de sangue. Hinduísta que era, acreditava na reencarnação. Mahatma teve a oportunidade de dizer que, se todas as obras sacras fossem destruídas e restasse apenas o Sermão do Monte, nada se teria perdido. Só para lembrar um pouco da proposta do Salão do Monte, do Sermão do Monte, de Jesus, ele mostra como o cristão deve viver. É uma plataforma do reino de Deus. Temos as plataformas eleitorais que o candidato se utiliza para chegar a uma certa posição, a um cargo eletivo, e aqui nós temos a plataforma para se atingir o reino de Deus. Então são normas e regras que, se obedecidas, nos trarão esperança, amor, paz, liberdade, igualdade, tornando as nossas vidas saborosas, perfumadas e belas. Olhem que maravilha! Olha a proposta deste mestre revolucionária. E aí eu pergunto, e se vocês quiserem entrar, vocês podem entrar após a pergunta. O que é ser cristão? O que é ser cristão? Nós nos rotulamos como cristão, mas verdadeiramente o que é ser cristão? Podemos dizer que ser cristão é todo indivíduo que crê, acredita em alguma religião que tem como base, óbvio, os ensinamentos de Jesus Cristo. Há no mundo aproximadamente 30 mil denominações religiosas, vocês ouviram bem, 30 mil denominações religiosas que professam os ensinamentos do Cristo. Somos hoje 7,5 bilhões de criaturas encarnadas no planeta Terra. 7,5 bilhões de criaturas. Desta população de 7,5 bilhões de pessoas, 2 bilhões e 180 milhões de indivíduos se rotulam como cristãos. Quer dizer, 30% da população da Terra se diz seguidor do Cristo. 30%. Mais uma indagação. São realmente cristãos esses 2 bilhões e 180 milhões de pessoas? A conclusão que a gente pode chegar é que não são verdadeiramente cristãos. E por que não são verdadeiramente cristãos? Porque se realmente toda essa massa de pessoas fossem cristãs, o mundo estaria bem melhor. E não é a isso que estamos assistindo. O planeta Terra é a nossa casa.
E há várias e infinitas casas que o Pai providenciou para que cada criatura pudesse ali fazer o seu processo evolutivo. Então, a Terra é a nossa casa. Aqui é o nosso lar. Aqui é o nosso lar. Outra pergunta. Depois vocês darão as suas respostas no final da apresentação. Qual a diferença entre casa e lar? Qual a diferença entre casa e lar? Para que seja um verdadeiro lar, deveremos ter alguns ingredientes. Não devem faltar alguns ingredientes dentro da nossa casa. Quais são esses ingredientes? Renúncia. Opa, renúncia, não pode faltar. Silêncio. Também não pode. Zelo. Tem que fazer parte. Tolerância. Tolerância. Faz parte do pacote. Humildade. Paciência. Perdão. Doação. Aceitação. Será que nós temos dentro das nossas casas todos esses ingredientes para que possamos chamar de lar as nossas casas? Se não houver esses valores nos membros da família, poderemos ter uma casa, uma família, mas não um lar. Agora, como podemos constatar se a nossa casa é um verdadeiro lar de maneira prática? Como é que a gente pode fazer aqui dar um exemplo e chegar à conclusão se temos um lar ou se temos uma casa? Olha só que interessante. Quando temos que retornar para casa, qual o sentimento que nos ocorre? Alegria? Puxa vida, estou alegre, estou radiante, eu vou voltar para a minha casa. Tristeza? Ficamos protelando, arrumando desculpas para ficar um pouco mais longe de casa? Infelizmente, isso ainda acontece e com muita intensidade. Vamos procurando outras diversões, outras coisas para fazer, olhamos o relógio e ficamos indecisos se voltamos ou não para casa. Falar de casa, falar de lar, é voltar ao tema do domingo passado com a nossa amiga Ivani, o amor, o verdadeiro amor. Para que haja qualidade na vida conjugal, o que não devem faltar? Para que haja qualidade, não viver de qualquer jeito. O amor e o respeito entre os dois. E pensando no amor e no respeito, vamos tentar aqui elencar algumas dificuldades que nós, casais, nos deparamos para nos mantermos casados nos dias de hoje, nos dias atuais. Quais as maiores dificuldades que nós enfrentamos para que essa sociedade miniaturizada possa realmente ser exitosa e dar os frutos que o planeta Terra exige e merece? Afinal de contas, ela nos acolheu no seu solo sagrado e, como gratidão, nós temos que devolver algo em troca. Quais as nossas maiores dificuldades? Quais? São dificuldades até que um tanto quanto bobas, pequenas, mas que desgasta profundamente a relação entre os dois. Por exemplo, esquecimento de datas importantes. Esquecimento de datas importantes. Ele esqueceu do dia do nosso casamento, do meu aniversário. Ele não poderia, ou ela não poderia ter esquecido. Outra dificuldade.
criticar demais, criticar demais. Vamos fazer as nossas observações e não críticas, no momento de reflexão do casal. Outra, deixar de se cuidar. É óbvio que temos que cuidar da nossa saúde física, psíquica, da nossa intelectualidade. É importante buscar conhecimento, espiritualização. E quando a doença bater em nossa porta, que estejamos fortes e prontos para saber lidar com ela. E não ficar com aquele mimimi, não é? Tão conhecido, se colocando numa situação de fragilidade. Outra dificuldade. Tudo isso vocês já sabem de cor e salteado. Nós estamos apenas relembrando algumas coisas aqui para vocês. Tratar o parceiro ou a parceira como já conquistado. Opa, ele é meu, ela é minha. Está no papo. Não preciso fazer mais nada, já está comigo. E não investir mais na relação. Isso é terrível. Essa falta de investimento na relação é terrível. Temos que conquistar o nosso amor, o nosso benzinho, todos os dias. Hoje a Vera está proibida de falar, tá bom? Ela não vai falar. Outra grande dificuldade, não tão grande assim, mas acaba tirando a nossa estabilidade no relacionamento. Não prestar atenção naquilo que o outro está dizendo. Puxa vida. É tão importante para ele ou para ela, naquele momento, falar o que está sentindo, o que se passou durante o dia, mas o parceiro ou a parceira não está nem aí. Temos um déficit de atenção terrível em relação a esse ponto. Déficit de atenção terrível. Outra dificuldade. É óbvio que esse público que nos assiste, todos os discípulos de Jesus, já não enfrentam mais essas questões. Estão todos muito bem resolvidos, não é? Não ser assertivo. Como assim não ser assertivo? Quando isso ocorre? Quando fingimos que concordamos, quando na verdade não concordamos com algo. Aí entra a necessidade da transparência entre os dois. Temos que ter transparência. Falar o que pensamos, mas de maneira tranquila, de maneira educada, com carinho, com amor. Outra dificuldade, dizer mentirinhas. Puxa vida. Vou mentir, só por hoje, só hoje. Vou falar que eu estava em tal lugar, mas na verdade eu não estava, mas hoje eu vou mentir um pouquinho. Isso deteriora aos poucos a relação. Falta de credibilidade talvez seja hoje o maior problema entre as pessoas e também entre as nações. Que nos diga as fake news. Hoje o homem da Terra não tem credibilidade. Você pode falar qualquer coisa que sempre vem interrogação. É verdade ou é mentira? Isso é um horror para as relações públicas, pessoais, para a economia, para todos os setores da nossa vida pessoal e também da sociedade. Outra dificuldade. Tornando a relação uma competição. E se colocando sempre na posição de superior. Puxa vida. Isso é um horror. Fazer cenas em público. Vamos deixar para lavar roupa suja em casa? Não vamos fazer isso em público. Então são dificuldades que perfeitamente podem ser eliminadas. Sem dúvida alguma. Se a nossa intenção, se a nossa busca, se o nosso propósito, a nossa proposta é a felicidade de viver bem com o parceiro, por que não tratar destes assuntos dentro do lar, dentro da nossa casa, de maneira tranquila? E esses conflitos surgem entre marido e mulher,
Porque simplesmente antes, quando éramos namorados, vivíamos muito pouco tempo juntos. Íamos ao cinema, a um jantar, a um almoço, a uma festividade, e logo estávamos devolvendo a nossa futura esposa à casa dos seus pais. Agora não, são 24 horas no ar. 24 horas no ar. E com a pandemia, então, imaginem vocês a dificuldade. Ou seja, caem todas as máscaras. É impossível continuar encenando. E ainda bem que as máscaras caem. Assim a gente pode se mostrar de maneira transparente, que é difícil você ficar encenando, enganando durante muito tempo. Isso também nos traz um desconforto. Muito bom chegar num momento e falar, tá aí, isto aqui sou eu verdadeiramente. Esse pacote, você aceitou estar com esse pacote. Não, nós temos que repensar essas questões, nós temos que valorizar a nossa parceira, o nosso parceiro, e dar o melhor que nós temos. E se nós ainda não temos aquele melhor, que empreendemos um processo de buscar esse melhor. Sem medo de errar, podemos dizer também que o lar é uma escola de almas. Olhem só, uma escola de almas. O que devemos entender como escola de almas? Que o lar, a família, é um local de reencontro de espíritos, olhem só. Um local de reencontro de espíritos que devem aprender um com os outros, resgatar dívidas para que todos atinjam a sua evolução. Se tivermos conectados com estas verdades, com estes conceitos, atingiremos com velocidade a meta que nos foi estabelecida. Então, podemos verificar com muita naturalidade que a paz do mundo depende da harmonia entre os membros da sociedade miniaturizada, que é a família, que é o nosso lar. A paz do mundo não vai acontecer enquanto estivermos brigando, lutando, degladiando dentro das nossas casas. Se aqui estão as dificuldades, então como construir um verdadeiro lar? Como podemos edificar um lar verdadeiramente feliz? É inevitável a reforma interior. O Espiritismo é uma doutrina, é uma filosofia, é uma ciência magnânima. Ele nos mostra com sabedoria, com transparência, aquilo que deveremos sempre estar buscando. Compreender que cada qual está em nível de evolução diferente. Puxa vida! Se eu já entendo que o meu parceiro, a minha parceira, está no nível diferente que o meu, pode ser superior ou inferior, por que exigir aquilo que ele não pode ainda me oferecer? Por que exigir? É ilógico, é incoerente. Eu bato na porta de alguém pedindo algo que eu sei que ele não tem para me dar. Como? Não vai acontecer. Então temos que compreender que cada um está em nível diferente. E para que isso ocorra, mais uma vez, um ingrediente do Espiritismo e de outras religiões espiritualistas, é óbvio. Temos que acreditar na imortalidade da alma. Que não há ninguém perfeito no solo terreno e que todos estamos vivendo um processo evolutivo. Todos estamos vivendo um processo evolutivo e como não estamos prontos, ainda somos todos doentes. Ainda somos todos doentes. A Terra é um grande hospital, é uma grande penitenciária, também uma grande oficina de trabalho, uma grandiosíssima escola.
Outro motivo pelo qual deveremos batalhar e lutar para que possamos construir um verdadeiro lar. Controlar os nossos sentimentos animalescos. Ainda possuímos sentimentos animalescos? Como assim? 2021 anos de cristianismo. Ainda brigamos, gritamos, violentamos sexualmente a nossa parceira? O homem abusa da força física sobre alguém mais fraco? Abuso moral e ataques verbais? Compreender que a família é a nossa maior escola. Compreender principalmente que, como cristão, temos que dar sempre o primeiro passo na direção da harmonia. E como cristão, estamos fazendo isso? Somos exemplos? Estamos utilizando, estamos honrando, estamos sendo gratos pela vinda do nosso mestre a este planeta há 2021 anos, retribuindo na questão de observar os seus ensinamentos para construir essa terra feliz, que é o seu projeto, Cristo, quando há 4,5 bilhões de anos, quando projetou o planeta Terra, já viu nele esse progresso, essa felicidade. Nós podemos contribuir de maneira soberana, de maneira determinante dentro desse processo. E os pais dentro do lar? Qual é o papel dos pais dentro do lar? A compreensão por parte dos pais do caráter divino da maternidade e da paternidade, para a evolução dos espíritos na escalada evolutiva. Olha só o olhar que temos que lançar para os nossos filhos. Sabem aquela criaturinha que nos chega como filho ou filha? Aquela coisinha fofinha, bonitinha, gostosinha, cheirosinha. Um anjo, um anjo. Pode ter sido, numa existência anterior, por exemplo, um suicida, um fraudador, um político que prevaricou, ou seja, se utilizou dos bens públicos em benefício próprio. Pode ser. Então, nós temos que estar atentos com relação aos comportamentos dos nossos filhos. E estamos tendo essa atenção? Ou estamos terceirizando esta responsabilidade? Confiando a outros aquilo que nos cabe em fazer? Quantos questionamentos, quantas reflexões. Qual a realidade de alguns casais? Me desculpem a franqueza. Qual a realidade de alguns casais? Comodistas. Comodistas. Negam oportunidades de espíritos desejosos de mudanças no plano físico. De que maneira? Evitando a gravidez. Quantos espíritos há desejosos de um retorno à carne para esquecer suas desventuras do passado? Quantos? Quantos? E começar um grande processo de mudanças e nós negamos essa oportunidade. Ah, ele vai sofrer neste mundo. Ah, o meu filho não pode vir viver num ambiente como esse. Mas ele precisa desse ambiente, ele precisa se reconciliar consigo mesmo. E é dentro dessa escola chamada Terra que ele vai ter todas as oportunidades de fazê-lo. A verdadeira postura dos pais para com os filhos é de equilíbrio e justiça. E não pode faltar o quê? Não pode faltar o amor. Nem excessos de ternura, nem demasia de exigências. Tudo muito equilibrado. Disciplinar o comportamento dos nossos filhos através da educação dos sentimentos.
das nossas emoções. Inteligência emocional. Vocês já viram alguém se deprimir por não saber resolver uma equação matemática? Alguém já viu alguém deprimido se descabelando? Puxa, eu não consegui resolver aquela equação matemática. Eu acho que não. Vocês já presenciaram alguém fazendo uso de Rivotril, que trata de transtorno de ansiedade, do humor, síndromes psicóticas e também antidepressivo, por não falar um outro idioma? É óbvio que não. Então, o que é que nos deprime? Os nossos sentimentos. Então, deveremos falar para os nossos filhos de todas as possibilidades que a vida oferece. Quais possibilidades? Incompreensão. Meu filho, você pode ser incompreendido. Abandono. Filha, você pode ser abandonada após o casamento. Traição. Você pode ser traída na sua relação. Fracassos. Seus projetos, é óbvio, você vai ter um carinho imenso em fazer tudo muito de maneira correta, mas pode ser que alguns deles não deem certo, sejam fracassados. Perdas de entes queridos. Isso acontece a cada instante, a cada momento. Doenças. Temos aí Covid-19, os cânceres e tantas outras doenças fatais. E mesmo assim, filho ou filha, continue acreditando na vida e na felicidade. Porque isso é uma conquista. Não é algo que vai cair no seu colo de graça. Você tem que conquistar. E o projeto do Pai Criador é que você, no final, seja feliz eternamente. E você vai conseguir. Então, o papel dos filhos, aqui é o papel dos pais, temos que falar o papel dos filhos. De repente, ainda há filhos que visitam seus pais, que ainda têm aqueles puxões de orelhas de vez em quando, né? Quando faz alguma coisa que o papai idoso ainda acha que está errado. Ser obediente aos pais, pois são dependentes, principalmente os mais jovens, são dependentes psicologicamente, economicamente. Então, é uma questão de inteligência, de lógica, de coerência. Só que eles ainda contrariam essa lógica e essa coerência. Esses espíritos encarnados na idade da adolescência desprezam as experiências dos pais, conquistadas através dos áridos caminhos da vida. Resultado desta não observância. Desperdício da moeda mais valiosa que possuímos. E qual é a moeda mais valiosa que possuímos? O tempo. Esse tempo que estamos consumindo aqui para refletir com Jesus jamais voltará. O dinheiro investido na aquisição de um bem, este ele volta. Agora, o tempo jamais retornará. Como são os nossos filhos de hoje? Como são os nossos filhos de hoje? Possuidores de grande liberdade e também de grande impulsividade. Onde eles procuram a felicidade? Nos prazeres da vida, contrariando os apelos dos pais, que são mestres nos problemas da adolescência. Todos já fomos adolescentes, conhecemos muito bem esse período, essa etapa das nossas vidas. Interessante que no passado, as escolas rabínicas, elas admitiam jovens, e esses jovens pagavam para estar convivendo com pessoas idosas. Olha que interessante. Eles pagavam e ainda faziam as tarefas domésticas para os idosos. Faziam comida, limpavam a casa, passavam roupa, para aprender com essas pessoas idosas as lições mais importantes da vida. E esses idosos, nos dias de hoje, estão sendo depositados em casas de repouso e, às vezes, até lhes faltam as visitas dos seus entes queridos, dos seus entes amados. E o
papel dos nossos amigos, dos nossos familiares em todo esse processo? Como é que é esse papel? Quem aqui entre vocês vão falar no final. Vai segurando aí, Marcão. Quem aqui entre vocês já perguntaram a um amigo, a um irmão, a um esposo ou esposa a opinião sincera sobre o seu comportamento? Quem já fez isso? Quem tem coragem de enfrentar esta realidade sem constrangimento e melindre? Quem? Precisamos ter esta coragem. Vocês já ouviram falar de Mário Quintana, o poeta gaúcho? Alguém já ouviu falar? Ele tem uma frase muito interessante. Os meus inimigos passarão e eu passarinho. O Mário Quintana morreu aos 88 anos de idade, solteiro. Olha só, solteiro. E quando perguntado, Mário, por que você não casou, Mário? Olha só a resposta do Mário Quintana. Preferi deixar várias mulheres esperançosas do que uma frustrada. Grande Mário Quintana. Porque a nossa relação, quando nós elegemos alguém para estar junto, infelizmente ainda frustramos nesta companheira ou este companheiro. Então, através desse núcleo familiar, nós desenvolvemos a fraternidade e a solidariedade. Aprendemos a amar o filho rebelde, aprendemos a amar a esposa ou o esposo negligente. É óbvio que não queremos dizer aqui que tenhamos que aturar para sempre alguém que nos tira a paz. Não, não é isso. Porém, podemos contornar muitas situações difíceis. No primeiro momento, o núcleo de sociedade reduzido, que é a nossa família, e depois, logo após o desenvolvimento do perdão, quando nós conseguimos desenvolver essas potencialidades, perdão, tolerância, paciência, aí vamos nos integrar com a família universal. Qual é a lei que une realmente as criaturas? A lei do amor, é óbvio, todos nós sabemos, mas infelizmente, qual a lei que une duas pessoas em matrimônio? É óbvio que também há as exceções. Atração física e econômica. Quando falta o ingrediente do amor, ocorre a separação. Porque o amor supera todas as dificuldades. Quais? Problemas econômicos, doenças, velhice. Já pensou ver o seu benzinho, aquele corpinho saradão, com 60 anos, 70 anos, aquela barriguda, aquela barriguinha, aquele ronquinho durante a noite que não deixa você dormir. Vocês já ouviram a história do casal sexagenário e a viagem dos sonhos? Casalzinho de 60 anos. A menininha, a senhorinha e o menininho, senhorzinho de 60. E aparecem a fada madrinha e faz uma proposta sensacional. Peçam o que vocês quiserem. Eu estou aqui para dar um presente inesquecível aos dois. O senhorzinho, como gentil, que é sempre o cavalheiro, né? Fala, benzinho, por favor, faça primeiro o seu pedido. Eu quero uma viagem do sonho. Tudo reservado, passagem aérea, hotel, enfim. Tudo reservado antecipadamente. Agora é o senhorzinho que tem que fazer o seu pedido, a fada madrinha. Ele olha para a fada madrinha, olha para sua menininha de 60 anos e fala assim, meu bem, você me ama? Você me ama realmente? Eu não estou te entendendo, benzinho. Por que essa pergunta agora? Você me ama realmente? Ele já estava mal intencionado, vocês estão percebendo, né? Ele vai até a fada madrinha e faz uma proposta. Depois vocês vão rotular essa proposta desse nosso amiguinho. Ele olha e fala assim, eu quero uma mulher 30 anos mais jovem. Olha só. A fada madrinha, que é mulher, pega a sua varinha de condão, bate na cabecinha do 60 e agora ele tem 90. Tá aí. Você tem uma mulher 30 anos mais jovem.
Cuidado com os pedidos que vocês fazem, as fadas madrinhas, somente nós, homens. Muito cuidado, muito cuidado. Qual a importância de se acreditar na imortalidade? É importantíssimo. É o comprometimento dos cônjuges com o compromisso assumidos no plano espiritual para o resgate de débitos do passado. Puxa vida, eu estou com essa pessoa difícil, por quê? Em algum momento, em alguma situação ou outra, estivemos juntos e hoje eu preciso me reconciliar com ela. Hoje eu preciso aparar as arestas. Hoje eu preciso reiniciar um processo redentor. Então, o lar é um grande reformatório de almas onde não deverá faltar, novamente, renúncia, silêncio, zelo, tolerância, humildade, paciência, perdão, doação, aceitação. Todos esses valores trazidos há 2021 anos, 2 milênios, pelo nosso mestre, guia e modelo, Jesus Cristo. Esta é a nossa reflexão do domingo e que agora queremos ouvi-los para ver como é que anda essa questão de casa, de lar, de família, essas dificuldades aqui que a gente elencou, que a gente apresentou. Enfim, como é que está o nosso ninho de amor, não é? Como é que está o nosso benzinho? Fiquem à vontade. Ô Porto, o programa é gravado, depois você vai olhar a carinha da Vera, viu? Ainda bem que assim como eu, você tem a chave lá do centro. Mas é bem verdade, né? Esse programa aqui a gente já comentou bastante. Inclusive a Karen sempre nos lembra, né, dona Karen, que chegou atrasada. Engraçado que, não sei se foi intencionalmente ou não, né, porque a gente não pressionamos nossos convidados, né, Lu? O tema é sempre livre, à vontade. Mas o Porto, acho que ele dá uma continuidade à apresentação da Ivani de domingo passado. Domingo né? passado, exatamente. Verdade. Não sei se foi intencional ou não, mas acaba tudo convergendo, né? E a Ivani falou uma coisa que eu acho que é fundamental. Se estar junto é uma escolha, se você escolheu, por que não escolhe os demais, né? Só fez a escolha de ficar com a pessoa e agora não cumpre mais nenhuma dessas escolhas. De tudo que o Porto veio falando, da valorização, da resignação e todas essas questões. Quer falar, dona Vera? Dona Vera não pode falar hoje. Pode sim, por favor. E eu estou pronto para ouvir, viu? Pode ficar tranquila. Só que tem que ligar o som. Ela está pensando que ela vai falar. Som, pronto. Então, é isso mesmo, né, gente? É isso aí que o Porto falou, né? Meu excelentíssimo. Depois eu vou cobrar dele, viu, Marcos? Algumas coisinhas aí. Mas é esse negócio do pacote, né? Que a gente tem que levar. A Ivani colocou semana passada, agora o marido falou também, né? Porque a gente, quando namora, é aquela, né, aquele encanto. E quando você casa, você começa, né, a conviver e ver certos comportamentos que você não via, né? Então, você fala, nossa, né? Mas é aquilo, né? O pacote. E também tem a família, né? Que ele traz a família dele, eu trago a minha. E quando a gente é jovenzinha, né? E casa, você também tem esses conflitos, porque é claro que à medida do tempo você vai amadurecendo, vai entendendo tudo isso, mas é tudo esse pacote que você traz consigo, né? E é por aí mesmo, né, gente? Tudo isso que tem que existir dentro do nosso lar, né? A paciência,
a tolerância, a doação. A gente que é mãe, a gente se doa tanto, né, pelos filhos. O pai também, é claro. Mas a gente que é mãe, essa doação. Você faz tudo pelo seu filho, né? Você faz uma jarra de suco para a família, né? E você, aquilo com amor, né? Então, esse sentimento, né, que a gente tem que estar sempre aquela plantinha que você tem que estar sempre cuidando, regando, né? Todos os cuidados, observar, não se acomodar com, sabe, que nem você, já casei, eu vou me desleixar, eu não vou mais fazer minha unha, não, gente, né? A gente que é mulher e o homem também, né? Cuidar Eu tô sempre pegando no pé do marido, viu? E cuido dele também, que eu gosto que ele anda, né? Tem isso também, né, Marcos? A gente quer uma pessoa, né? Feliz, cheirosa, isso é bom, né? Todos esses ingredientes que a gente tem que cultivar, né? Dentro do nosso lar. E assim, e o marido falou muito bem, viu, gente? Agora eu quero ouvir aí Mostra o vídeo para ele quando ele falhar com alguma das coisas. Pode deixar. Pode Maricelma? Então, conforme o nosso colega colocou muito bem, o que nós vemos hoje, a maior parte do desequilíbrio humano é justamente pelo desequilíbrio familiar. A instituição família, que a gente chama aqui a família, a célula máter da sociedade, é real. Porque dentro da família, que é onde nós vamos aí reajustar um com os outros, aprender um com os outros, progredir, né, um com o outro, a gente vê que isso foi deixado de lado. Então, a estrutura família, ela deixou de ser importante para muita gente. E aí, o resultado é desastroso, como nós geralmente vemos aí, né? Como a gente também tem família, a gente procura fazer a nossa parte para que a harmonia seja sempre grande, né? E uma coisa que me chama muita atenção, principalmente quando nós estávamos trabalhando, né, com os assistidos diretamente, e eu tive a oportunidade de ouvir alguns relatos assim: nossa, tenho que voltar para minha casa. Quando você ouve um relato desse, é porque a desestrutura já tomou conta, né, do alicerce familiar. Porque o lar, como ele falou, né, resumiu muito bem, é um lugar onde a pessoa tem que gostar de voltar. Vou encontrar lá os meus, vou encontrar os filhos, vou encontrar a mãe, vou encontrar todos aqueles que habitam o mesmo lugar. Então, quando isso começa a machucar a pessoa, é porque realmente tem que começar a refletir o que precisa ser mudado. E como foi dito, reforma íntima. Só que aquela pessoa vai iniciar a reforma dela, mas quantos membros tem aquela família? Quanto tempo faz que um não consegue mais conversar com o outro, quando a desavença ela impera? É muito comum, às vezes, né, quem mora em condomínio, ouvir um familiar gritando com o outro. E isso daí é realmente algo que as pessoas têm que começar a pensar. Se ela não tem uma estrutura familiar, ela não vai ter fora dentro da família, não vai ter estrutura fora na sociedade também. Então, isso aí gera vários tipos de doenças, vários tipos de problemas, e é uma infinidade de problemas. Mas a família ela tem que voltar a ser o centro da preocupação daqueles que formam a família, de educar os filhos, né, como a Vera disse bem, de fazer o possível para os filhos, é impossível, porque hoje também a gente vê as mães, muitas vezes os filhos crescem sozinhos, têm 1, 2 anos de idade, não tem amor, não tem carinho, ou cresce com um, ou cresce com outro, crescem soltos, né? Então aquele vínculo de amor do pai e da mãe não existe. Então isso é uma coisa que tem que ser muito bem resgatada para que a gente possa ter uma sociedade mais equilibrada, mais feliz.
E enquanto isso não acontece, a gente continua vendo aí tanta infelicidade, porque as pessoas vão expressar aquilo que ela tem dentro de casa. E não é bom, né? É verdade, Maria. E o problema todo, gente, é que a gente foi estudar, né, a questão da família em todas as épocas, em todos os períodos aí que discorreram. Nós tínhamos um equilíbrio, um desequilíbrio muito grande, né? Quando tinha a figura do pátrio poder, né? Então, o homem é o chefe da família, o homem que determina tudo e a qualquer coisa. E aí, nessa mudada aí, nós tivemos agora a questão do poder familiar, onde homem e mulher têm que tomar as mesmas decisões, né? Ainda que eles estiverem separados. Eles têm que ainda pensar nos filhos, tomar decisões pelos filhos, e o que não está acontecendo hoje em dia, né? Visto o último caso aí de uma juíza que separou do marido e o marido matou na frente dos filhos, né? Então a gente pergunta, né? Aonde está vindo tal desequilíbrio? E será que um dia vai se acertar isso daí? Porque chega um caso que eu acho que as mulheres até pensam, né? Se vale a pena mesmo casar com uma pessoa que vai viver tanto tempo e depois não vai poder nem falar, olha, eu tô querendo separar, porque acaba tudo aquilo que foi construído durante anos, né? Nosso debatedor aqui, o Paulo Ross. Marcos, posso só fazer um comentário? Pode, Agar, por favor. É que assim, eu preciso me retirar por causa de um outro compromisso, mas queria agradecer o Porto, sempre, assim, de uma forma... Ele se expressa, né? Assim, Porto, você se expressa de uma forma lógica e vai construindo ali uma sequência, um entendimento. Então, queria agradecer e deixei algumas sementinhas aqui plantadas para reflexões. São os seus ouvidos, Agar. São os seus ouvidos. Agar, aproveita e já deixa o seu comentário. Tem umas sementinhas aqui guardadinhas para refletir. Comentários, Marcos? Algo específico? Não da entendi. Família em si, do que o Porto acabou passando para a gente. Deixa só uma mensagem, uma colocação sua para a gente. Olha, eu vejo assim, estamos em processo de aprendizagem, né? Em processo de evolução. E acho que algo interessante é a gente ter um sentimento interno de que sempre é possível recomeçar. Às vezes a gente se perde, a gente se atrapalha na forma de tratar um ao outro, na forma de cuidar um do outro, seja, né, na relação marido-mulher, seja com filhos, às vezes irmãos, mães, enfim. O sentimento de que é possível reconstruir é algo que eu gosto muito, né? Então, assim, é possível pedir desculpas, é possível olhar nos olhos e dizer, olha, tá bom, não foi legal isso, mas vamos reconstruir, vamos fazer um caminho melhor, né? E quando a gente se propõe, né, a aprender e ir reconstruindo qualquer relação que seja, todos ganham, né? Mas a grande diferença está quando as duas partes querem fazer o melhor, né? Porque não tem o ditado que quando um não quer, dois não briga? Então, assim, quando um não quer, dois não crescem junto, né? Então, às vezes, a gente pode ter aí alguns embaraços no meio do caminho, porque a proposta de repensar algumas atitudes depende das duas partes, né? Então, assim, essa reflexão, né, de aprender a ser melhor e colocar isso em prática. E quando a gente não conseguir, voltar atrás, pedir desculpas e vamos de novo, até acertar. Perfeito, Agar. Obrigado pela presença, viu? Pela contribuição. Obrigada e uma boa noite para todos vocês. Continuem aí com essas reflexões maravilhosas. Uma boa noite para todos. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Boa noite, Agar. Paulo? Todos estão me ouvindo bem? Tá. Obrigado, viu, Porto, pela oportunidade de aprendizado que você está trazendo, porque tudo que se fala do lar
é sempre muito importante a gente parar para pensar, né? E dentro desse quadro que você expôs, e tantas vivências que a gente encontra dentro do nosso próprio lar, e a gente que está no caminho do aprendizado, né, do Evangelho, é bem importante ter esse compromisso, né, com o Evangelho, principalmente dentro de casa. Porque se a gente não tivesse compromisso dentro de casa, a gente não pode levar para as outras pessoas. Então, eu penso que uma dificuldade muito grande que todos nós temos é de aceitação. Aceitar o outro como ele é. Eu acho que o principal é isso. Partindo desse princípio, se a gente conseguir trabalhar nesse ponto, eu acho que grandes avanços serão feitos. Porque, como você mesmo falou, né, Porto? A gente não pode esperar aquilo que a outra pessoa não tem para dar. E muitas frustrações da gente no lar se encontram justamente por causa disso. A gente fica aguardando o que a outra pessoa vai dar para a gente. E às vezes ela não está preparada para dar aquilo. Então a gente tem que tentar entender o nosso compromisso de cristãos, né, de aprendiz do Evangelho, é tentar compreender essa parte. Fazer o possível para que a harmonia no lar esteja estabelecida, né? Esse é o grande papel de nós, aprendizes do Evangelho. Sem dúvida, né? Perfeito. Alguém quer comentar alguma coisa, gente? Porque às vezes eu fico indicando um ou outro, aí a Karen, por exemplo, fica ali, ele não me chamou. Depois ela fica aí, depois até 10 horas da noite com a gente, né, Lourdinha? Alguém quer falar? Quer deixar alguma aberto? Valtinho, Emília, Carlos? Posso falar, Marcos? Por favor. Eu acho assim, né? Não sou casada, mas a gente está rodeado, né? De casais, na minha família, amigos, né? Então a gente vai observando tudo isso e o que o Porto falou realmente, né? Eu creio que seja tudo muito bem aceito e tudo isso daí é verdade pelo que a gente observa, né? Eu creio que para duas pessoas estarem juntas, independente do nível social, independente do nível intelectual, mas eu creio que para duas pessoas estarem juntas, as pessoas têm que ser muito inteligentes. Eu acho que para o casamento e para frente, um ou outro tem que ser muito inteligente para saber entender todos esses questionamentos que é a essência da vida, né? Então, quando a inteligência ela é executada nos relacionamentos, eu creio que o casamento não acaba, né? Então, o que a gente precisa, o que a gente observa, é a pessoa ser inteligente nos mínimos detalhes, igual o Porto falou, né? Um exemplo, né? Esquecer a data do casamento, né? Tem pessoas que não se importam com isso, mas tem outras que se importam, né? Tem pessoas que isso é o fim do mundo, tem outras que não ligam, né? Então, eu creio que para duas pessoas estarem juntas, elas têm que ser muito inteligentes e entender, né, de que a vida não é aquilo que a gente acha ou aquilo que a gente quer, é aquilo que é apresentado. Igual diz, a pessoa fica namorando e tem todas aquelas ilusões, né? Depois, quando vir o cartão do Carrefour, né, aí que vão ver quem é quem, né? O cartão lá, né? O cartão lá do supermercado, né? Uma vez que no casamento, um parente bastante próximo, toda feliz, tudo, né? Aí eu abracei ela assim, e falei, olha, espero que você esteja feliz quando o teu marido apresentar o cartão do Carrefour, tá bom? Ela deu risada, né? Então, eu acho que é isso, né? A pessoa tem que ser muito inteligente, independente de religião, independente de condições, né, das profissões. Se a pessoa ser inteligente, mas uma inteligência humana, eu creio que o casal supera todo e qualquer problema, né? Porque a gente tem visto isso também, né? De casais estarem com problemas muito sérios e através da inteligência de a coisa foi para frente, né? Então, eu acho que é isso aí. A pessoa tem que ser muito inteligente e muito observadora para poder ver todos esses questionamentos aí
E a valorização de um para com o outro, que eu acho que também é importante, né? A valorização. É isso aí. Obrigado, Laudete. Falar inteligente, adivinha quem quer falar com vocês? Fala aí, teacher. Tudo bem, querida? Sou sua fã, você sabe, né, Laudete? Gente, é maravilhoso estar aqui com vocês, viu? Muito bom. A exposição do Porto foi uma exposição maravilhosa, né? Vem fortalecer aquilo que eu penso mesmo, né? Sobre essa questão do casamento. O Marcos, agora há pouco, ele falou, né? Onde está o desequilíbrio na família? Na minha concepção, eu acho que esse desequilíbrio ele está na ilusão mesmo, né? Nessa questão da ilusão do amor. Eu tinha colocado que as pessoas de fato não sabem amar. Nós estamos em processo, né, de aprendizagem, a gente está aprendendo mesmo a se apossar dessa questão de amar verdadeiramente. Mas pegando a história que o Porto contou, o homem queria uma mulher 30 anos, né? 30 anos mais jovem. Ele está vivenciando uma ilusão, né? A ilusão que eu costumo nomear como paixão, aquela coisa do fogo, aquela coisa, né? Isso não é amor, né? Isso é uma venda que aparece, que tampa a nossa visão. Quando você é uma alma, e aí não importa em que corpo essa alma está, né? Num corpo jovem, esteticamente bonito ou não, mais velho ou mais novo, né? Então eu dei risada na hora, porque eu achei que essa história, ela cai perfeitamente para aquilo que eu penso, né? Como assim, uma mulher 30 anos mais jovem? O que ele quer com essa mulher 30 anos mais jovem? Ô, Porto, ela como professora de literatura, falou que prefere Vinícius de Moraes, que casou 10 vezes e cada casamento é uma paixão intensa até que acabou. E durasse um mês, mas era aquele amor arrebatador, entendeu? Em minha defesa, eu tenho algo para falar. Em minha defesa, o Vinícius de Moraes, ele foi a representação desse amor ilusório, né? Ele teve vários casamentos. Ele dizia que ele era homem de uma mulher só, uma por vez, porque ele vivia aquela paixão intensamente, aquele fogo, até aquilo acabar. Quando acabava, e acabava rápido, porque a paixão acaba, né? A paixão não suporta uma ruga, uma gordurinha aqui, um corpo mais caído, uma cara lavada assim, ó, como eu estou aqui agora. A paixão não suporta isso, né? O amor suporta. Então, o Vinícius de Moraes, como grande poeta que foi, grande homem, que Deus o tenha, ele conheceu muito da paixão. Quando eu dou aula, eu falo isso para meus alunos. Ele não conheceu o amor. Sinto por ele. Ele conheceu a paixão. E essa paixão é esse fogo, né? Então ele se apaixonava aquela mulher, tanto que ele fez, né, a letra lá do Garota de Ipanema, olha que coisa mais linda, mais cheia de graça, ela que vem, que vira e que passa. Ele está falando do corpo, né? Daquilo que causa um impacto inicial e que é uma grande ilusão, é uma grande bobagem. Nós não somos esse corpo, né? A gente sabe que a gente ama de fato uma pessoa quando a gente imagina aquela pessoa em qualquer corpo e a gente estaria ao lado dela. Né? Não importa em que corpo essa pessoa que eu amo vai estar. Eu amo. Então, se ela estiver num corpinho mais alto, mais baixo, mais gordinho, mais magrinho, faltando uma perninha aqui, um bracinho ali, eu amo. E estou junto porque daí vier. E o Vinícius não teve isso. Né? Ele teve, acho que muitas mulheres. E ele dizia que ele era apaixonado pelo amor. Mas não é pelo amor, é pela ilusão do amor, né? E quando você tem essa necessidade de viver apaixonado, você não constitui família, ou constitui e destrói. Porque como isso não é amor, quando vem a continha do Carrefour, né, Laudete? Quando vem aqueles planos ali que precisa de um pouco mais de dinheiro e agora não dá, aperta daqui, aperta dali, não sobrevive. Né? Não sobrevive. É isso, gente. Maravilhoso, viu? Muito obrigada, Porto. Ivani, eu acho que o Vinícius não perguntava para os seus amores, né? Somente os mais jovens, aquela menininha de 20, 30 anos. E aí, meu amor, o que você acha do meu corpinho de 70? Será que ele tinha coragem de fazer isso? Então, ele estava muito preocupado com o seu próprio prazer, né? O que o outro pensava não importava muito ali para ele, né, Porto? Verdade. Mas, enfim. Ô Marcos. Opa. Marcos. Pois não, seu Daniel. Então,
Posso falar? Só se for sobre o amor. Então, eu acho que o Porto colocou com muita propriedade hoje sobre a família, uma comparação entre a família e a casa do pai. Aquele que não quer sair da casa do pai, ele sempre se prepara para o dia que sair, ele tem uma casa igual àquela que ele conviveu com o pai e com os irmãos. Eu acho que o planeta Terra, aquilo que o nosso irmão Porto colocou, nós temos que nos preparar, cada família, dando esse exemplo, como vamos preparar um planeta novo, um planeta de regeneração, e ainda aqui no próprio lar, nós vivemos bagunçados, vivemos sem harmonia, vivemos sem paz. E a gente observa que onde é um lar com harmonia e paz entre os pais e os filhos, aqueles filhos que tiveram a devida educação e o amor dos pais, quando ele sai do seu lar, ele pensa, eu vou construir uma casa que nem meu pai construiu. Eu acho que isso não acontece nos dias de hoje. As pessoas casam, tem muitos que nem casam, formam um lar, e existe aquela harmonia, aquele amor verdadeiro que a gente aprende nos evangelhos, a responsabilidade verdadeira daquele que é pai e daquele que é mãe, e também daquele que é filho. Eu acho que é por aí que nós temos que começar a mudar o nosso planeta, começando por nosso lar, de verdade. E o Evangelho nos dá todos esses ensinamentos, toda essa condição para que possamos viver feliz e nos prepararmos. Enquanto não começamos a vivenciar o Evangelho de verdade, vamos continuar nessa situação de dificuldade, de sofrimento, até que um dia as coisas comecem a mudar através da dor, através do sofrimento. Esse é meu pensamento. Eu acho que foi muito boa a abordagem que o Porto fez hoje, para que nós possamos refletir, para que possamos mudar e transformar, começar essa transformação em nosso lar. É isso aí. Obrigado, seu Daniel. Então eu volto aí ao José Porto, né, para ele fazer um comentário final e já fazer o encerramento para a gente, tá, Porto? Isso, então vamos encerrar. Agradecer todo mundo que participou mais uma vez com a gente. Agora a Lourdinha, né, deu bronca em mim para a gente terminar 8h20. Então nós temos 3 minutinhos. Mas depois que encerrarmos aqui, aqueles que quiserem ficar para a gente conversar um pouquinho mais, fiquem à vontade, tá bom? Só como o programa vai ser gravado, né, a Lu, e vai para o YouTube, então ela já começou a me dar uma série de recomendações. E essa é a recomendação número 210 dela, que a gente termine 8h20. Então, agradeço, viu? Pois não, Ludinha. Não, eu só queria comentar, a Ivani estava falando sobre Vinícius de Moraes. Vinícius, ele casou 9 vezes. E ele realmente não sabia o que era amor. E que ele é o dono da frase que fala que não seja imortal, posto que é chama, mas que seja infinito enquanto dure. Isso não é amor, é paixão. Então, na hora que eu fiz o sinal, era isso, para poder falar que ele casou 9 vezes. Então, realmente, ele não entendia isso. Só que eu acho, né, falando, né, o meu parecer, mas é que às vezes a gente acha que tem que ser infinito mesmo, né? O casamento tem que ser, e não tem que ser. A gente tem que ser feliz. Jesus mostrou que a gente tem que amar, é esse que é a ordem. Então, assim, casamento não tem que durar para sempre. Se não der certo o casamento, se não deu para dar, não vai dar, a gente vai ser feliz com outras pessoas, com outra pessoa. Não 9 vezes, que nem o Vinícius, porque ele não entendeu o que era amor, ele só ficou na parte da paixão. Mas a gente pode amar uma pessoa, não dar certo, separar e amar outra pessoa e dar certo com ela ou não. Eu acho que não pode ser uma coisa muito engessada, entendeu? De que a gente tem que casar e tem que ficar com a pessoa e viver para sempre. É permitido amar outra pessoa se a primeira, a segunda, a terceira relação não der certo. Era isso que eu precisava falar. Desculpa interromper aí a fala do Porto. Porto, por favor. Obrigada. Eu com 45 anos tem chão, então, né, Lu? Tem mais 8 ainda, dá tempo. José Porto. Bom, eu agradeço o carinho de vocês, a oportunidade de estar aqui novamente, refletindo com Jesus, sempre com um tema voltado à nossa felicidade.
né? Voltado à construção de um mundo melhor. E esse mundo melhor começa dentro dos nossos lares, sem nenhuma dúvida. Um beijão em cada coração e até uma próxima oportunidade. Obrigado, Porto. Obrigado a todos vocês. Domingo que vem também. Quem que é domingo, Lu? Surpresa. Surpresa? Conversamos, viu, Karen? Então tá bom, gente. Excelente semana para todos vocês e até mais. Obrigado. Fica com Deus, gente. Tudo Obrigado. Beijão para todos. Obrigado. Tchau. Obrigada, gente. Boa noite. Tchau, gente. Boa noite. Boa noite. Boa noite.